Olá pessoal, vamos lá para a nossa aula de hoje, que trata sobre o tema treinamento resistido em idosos com osteoartrite de joelho. Bem, o treinamento resistido progressivo, ou seja, com aumento gradual de carga, causa aumentos na força muscular em idosos. Essa é a principal adaptação do treinamento de força, mais conhecido por musculação. Você treina a força e você tem como principal adaptação os ganhos de força. E esses ganhos de força acontecem em qualquer população, em crianças, em adolescentes, em adultos jovens, em adultos de meia idade, inclusive em idosos. E falando em idosos, é muito comum idosos desenvolverem doenças tanto relacionada ao envelhecimento como ao estilo de vida. E uma dessas doenças é a osteoartrite, especificamente a osteoartrite de joelho. E foi demonstrado que idosos portadores de osteoartrite de joelho melhoram a força muscular quando se submetem ao treinamento resistido, sem necessariamente melhorar a hipertrofia muscular. Isso foi relatado pelo estudo do grupo do Miller em 2017, ou seja, idosos podem melhorar a força muscular treinando força, treinando musculação, sem necessariamente melhorar a hipertrofia. E essa melhora na força acontece devido às adaptações neurais. As melhoras na força muscular, elas são explicadas através das adaptações neurais. E existem várias adaptações neurais, mas eu vou destacar para vocês aqui 4. Você tem aí o aumento no recrutamento das unidades motoras, aumento da frequência de disparo dessas unidades motoras, diminuição da coativação dos grupos musculares antagonistas ao movimento e diminuição da ativação dos órgãos tendinosos e Golgi. Essas são as 4 principais aí. Então vamos lá, aumento no recrutamento das unidades motoras. Primeiro vamos entender o que é uma unidade motora. Uma unidade motora é quando eu tenho um motoneurônio ou um neurônio motor que inerva uma ou várias fibras musculares. Então o conjunto motoneurônio ou neurônio motor com as fibras musculares, isso é denominado unidade motora. Então, para que fique mais claro e fácil de se entender, vamos cogitar que um indivíduo, um idoso, vai fazer treinamento de força, vai fazer musculação e aí, para executar um determinado exercício, vamos cogitar que ele recrute 50 fibras musculares, 50 unidades motoras aí. Daqui a 3 semanas, ele não vai estar mais recrutando 50 unidades motoras, ele vai estar recrutando 75. Logo, ele teve um aumento no recrutamento das unidades motoras e com isso ele vai ter um aumento na produção de força. E aí ele aumenta a força. Então é comum nas primeiras 3 semanas indivíduos idosos, indivíduos de qualquer idade na verdade, relatarem aumentos nas cargas de treinamento. Isso é devido ao aumento no recrutamento das unidades motoras. Mas as adaptações neurais não são explicadas apenas pelo recrutamento das unidades motoras, porque essas unidades motoras também têm um aumento na frequência de disparo, ou seja, elas são ativadas com uma velocidade maior, o que desencadeia uma maior produção de força também. Um outro fator relacionado à adaptação neural é a diminuição da coativação dos grupos musculares antagonistas ao movimento. Então vamos lá. Vamos tentar explicar como acontece essa adaptação neural. Vamos cogitar que você vai realizar o exercício de rosca direta. Vai pegar a barra, vai levantar lá a barra ou halteres. A musculatura acionada são os músculos flexores do cotovelo. Vamos pensar no bíceps aqui. Qual o movimento do bíceps? Ele faz flexão do cotovelo. Qual o músculo antagonista ao bíceps? É o tríceps. O tríceps ele executa o movimento de extensão do cotovelo. O que é que acontece? Quando o indivíduo é iniciante e ele vai tentar realizar um determinado movimento, por exemplo, a flexão de cotovelo, a rosca direta, o bíceps dele está se contraindo, mas o tríceps também está se contraindo bastante. E o tríceps se opõe ao movimento do bíceps. Então, na verdade, o indivíduo fica tentando levantar a barra na rosca direta, mas não consegue porque o tríceps está sendo muito ativado e ele faz um movimento contrário do bíceps. Então, ele fica com aquela limitação
para produzir força. Só que com o tempo, com o passar das semanas, na medida que ele vai ficando mais treinado, vai havendo uma diminuição da coativação dos antagonistas ao movimento. Então, o que é que aconteceria nesse exemplo aí? Com o passar das semanas, o tríceps ficaria cada vez menos ativado, seria cada vez menos ativado, e o bíceps cada vez mais ativado. E aí o indivíduo, quando fosse fazer a rosca direta, né, a flexão do cotovelo, ele recrutaria bastante o bíceps, e o tríceps teria uma diminuição da ativação. E aí você consegue executar a flexão do cotovelo com uma facilidade maior. Então, no caso, você consegue produzir mais força muscular. E uma outra adaptação neural é a diminuição da ativação dos órgãos tendinosos de Golgi. Os órgãos tendinosos de Golgi são pequenas estruturas situadas nos tendões, né? E a função principal dos órgãos tendinosos de Golgi é detectar o nível de tensão a que o músculo está sendo submetido, ou o nível de tensão a que o tendão está sendo submetido. Quando o órgão tendinoso de Golgi detecta que uma tensão está muito elevada e ela pode ser lesiva, você não consegue levantar determinada carga, né? Só que o que é que acontece? Na medida que você vai ficando treinado, esse órgão tendinoso de Golgi vai sendo cada vez menos ativado, né? Ele vai tendo, na verdade, uma diminuição da ativação dele. E aí você consegue produzir mais força muscular. Uma carga que antes para você seria lesiva, hoje ela já é uma carga suportável, você já consegue levantá-la. Então as adaptações neurais podem explicar os ganhos de força proporcionados a pessoas que treinam força, inclusive idosos com osteoartrite de joelho que treinam força, apresentam ganho de força, no entanto não apresentam hipertrofia. Então, no caso, essa adaptação pode ser explicada praticamente e exclusivamente pelas adaptações neurais, né? O problema é que idosos com osteoartrose, e aí eu estou me referindo a idosos com osteoartrose que não fazem treinamento de força, eles têm reduções na ativação neural motora secundária à dor de joelho e artrose, ou seja, o idoso desenvolve artrose e automaticamente ele vai ter dor de joelho, e a partir daí ele começa a ter automaticamente uma perda de força muscular, e essa perda de força é explicada pelas reduções na ativação neural. Ou seja, essas adaptações neurais que eu mostrei para vocês aqui, um idoso com osteoartrose, ele tem exatamente o contrário. Ele tem diminuição no recrutamento das unidades motoras, ele tem diminuição da frequência de disparo dessas unidades motoras, ele tem aumento da coativação dos grupos musculares antagonistas ao movimento e aumento da ativação dos órgãos tendinosos de Golgi, ou seja, ele produz menos força. Só que quando ele é submetido ao treinamento de força, ele consegue reverter essas adaptações neurais de modo positivo e com isso obter aumentos na força muscular, né? E aí eu apresento esse estudo que foi publicado em 2019 na BMC Research Notes, o que foi que esse estudo fez? Ele pegou 7 idosos com osteoartrite de joelho avançada, olha só, osteoartrite de joelho avançada, em estado avançado, e submeteu a 12 semanas, 3 meses de treinamento resistido progressivo de forma unilateral com a intensidade moderada. Eles treinaram os exercícios de leg press, flexura, extensura, flexão plantar, que é o que a maioria das pessoas conhecem por panturrilha, extensão de quadril e flexão de quadril, tá? O protocolo consistiu de uma série com 40% de um RM na primeira semana, aí na segunda semana eles aumentaram para 50% de um RM, e a partir da terceira semana eles aumentaram para 60% de um RM, e assim permaneceu até os 3 meses de estudo, portanto eles usaram uma carga moderada. A partir de um mês de treinamento, né, da quarta semana, foi adicionada outra série, ou seja, eles estavam fazendo uma série, foi adicionada mais uma, ficou 2 séries no total de apenas 8 repetições. E aí o que é que aconteceu? Se vocês observarem nessa tabela aqui, e eu vou aumentar para que vocês possam ver melhor, o que é que nós observamos aqui? Aqui estão os testes de força que foram executados no exercício de leg press
e cadeira extensora. O que é que aconteceu? Para o leg press, os idosos com osteoartrite de joelho avançada aumentaram a força, saíram de 53,6 para 95,7 kg de carga, né? Ou seja, tiveram aumentos de força no leg press. Para a cadeira extensora, eles tiveram um aumento aí, ó, de 30,7 para 47,9, quase 48 quilos. Ou seja, também houve aumentos na força muscular na cadeira extensora. O pico de torque isométrico para os extensores do joelho também aumentou, saiu de 129 para 141. No entanto, observe que o diâmetro das fibras musculares, né, o diâmetro de todas as fibras musculares, não aumentou, houve até uma certa diminuição, né? Saiu de 57 para 55. No entanto, eles tiveram aumentos na força muscular. E mais uma vez, como é que esses aumentos na força muscular podem ser explicados? A partir das adaptações neurais, ou seja, aumento do recrutamento das unidades motoras, aumento da frequência de disparo dessas unidades motoras, diminuição da coativação dos grupos musculares antagonistas ao movimento e diminuição da ativação dos órgãos tendinosos de Golgi. E o que é que os aumentos na força muscular pode proporcionar para idosos com osteoartrite de joelho especificamente avançada, que foi o que o estudo aqui mostrou? Eles podem ter melhoras significativas no desempenho das atividades da vida diária. Então eles podem caminhar com melhor desempenho, subir escadas com melhor desempenho, subir um lance maior de escadas, carregar pesos, carregar sacolas de compras, né? Se levantar da cama, se levantar de uma cadeira. Existem estudos, inclusive, mostrando melhoras em aspectos emocionais em idosos que tinham artrose de joelho, né? Porque é um aspecto extremamente afetado, porque o indivíduo, como sente dor o tempo todo, rigidez na articulação, ele tem problemas para dormir, ele deixa de executar tarefas do dia a dia, né? Sente dor praticamente o dia inteiro. Então isso evidentemente afeta aspectos emocionais também. Existem estudos mostrando aumento da vitalidade, né? Aumento do vigor, né? Enfim, idosos com osteoartrite de joelho ou osteoartrose de joelho que se submetem a treinamento resistido tem aumentos na força muscular, sem necessariamente ter aumentos na massa muscular, mas esses aumentos na força muscular proporcionam aumentos significativos no desempenho das atividades da vida diária, aumentando no final das contas a qualidade de vida dessa população, ok? Então espero ter contribuído, um abraço e até mais.